bênção, Senhor, e a salvação de vidas. Assim nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero vos cumprimentar com a paz do Senhor. Vamos a um texto, Juízes, capítulo de número 13. Juízes 13. Eu quero ler 2 versos com os irmãos, versos de número 22 e 23. Juízes, capítulo de número 13, verso 22 e o verso 23. Enquanto os irmãos procuram, quero deixar registrado sobre este altar uma palavra de gratidão a Deus, pelo privilégio de Deus me dar o privilégio de retornar a este setor. Sou grato a Deus por isso, sou grato a Deus pelo vosso pastor Anderson, muito obrigado pela liberdade. Quero agradecer a Deus pela vida do senhor, a sua casa, a sua família e o seu ministério. Agradeço a Deus pelas lideranças dos departamentos de jovens, dos adolescentes. A minha oração é que Deus dê crescimento a esse departamento e crescimento sustentável para a glória do nome de Jesus. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Carlos Rosa, que é a chave que Deus usou para nos abrir esta porta. Muito obrigado pela amizade, viu, pastor? Obrigado por tudo, ao senhor e à sua casa. Estou feliz de ver o Ebert. Prazer em revê-lo, viu, meu amigo? Deus te abençoe e continue te usando, como sempre tem te usado. Quantos acharam? Dizem amém, irmãos? Está escrito assim, ó. E disse Manoá à sua mulher: certamente morreremos, porquanto temos visto Deus. Porém, sua mulher lhe disse: se o Senhor nos quisera matar, não aceitaria da nossa mão o holocausto e a oferta de manjares, e nem nos mostraria tudo isto, e nem nos deixaria ouvir tais coisas neste tempo. Amém. Pode tomar assento, irmão. Irmãos, a Bíblia vai dizer, na ocasião deste texto, que o povo de Israel se encontra dentro da terra prometida. Preste atenção que eles estão dentro da terra que Deus havia prometido. E a Bíblia vai dar alguns nomes a esta terra. A Bíblia vai chamar essa terra, por exemplo, de terra larga e espaçosa. A Bíblia vai chamar essa terra de terra gorda, farta, próspera, que mana leite, mana mel. Mas o contraste do texto não está batendo com a realidade. Porque a Bíblia vai chamar essa terra de terra larga e espaçosa, mas o povo está vivendo num aperto. A Bíblia vai chamar essa terra de terra gorda, farta, terra que mana leite, mana mel, uma terra próspera, mas o povo está vivendo na escassez. A pergunta é: Deus errou a terra? Não. Deus fez uma promessa que não conseguiu cumprir por completo? Também não. Então, o porquê disso aí? O versículo 1 vai responder. Porque o povo de Israel fez o que parecia mal aos olhos do Senhor. E todas as vezes que Israel saía da rota, Deus usava uma nação como vara de correção para corrigir Israel e colocar Israel onde Deus queria. Porque se tem uma coisa que Deus sabe fazer é colocar o crente no lugar. Pastor não coloca, mãe não coloca, pai não coloca, obreiro não coloca, liderança não coloca, mas o céu coloca no lugar. E dentre os nomes que a Bíblia vai dar a esta terra, também é terra prometida. Prometida porque nascera do coração de Deus uma promessa para um homem, não vim fazer alarme, você conhece o texto, Deus faz uma promessa para Abraão. E deixa eu abrir um parênteses. Graças a Deus que foi Deus quem fez a promessa. Porque tem promessas que só Deus pode fazer, porque só Ele pode cumprir. Eu vou repetir, tem promessas que só Deus pode fazer, porque só Ele pode cumprir. Eu não sei se você já ouviu, a tua família já viveu testemunho mais ou menos assim. A ciência chega e diz assim, o médico chama a família e diz, nós não podemos prometer mais nada, porque o que nós podíamos fazer, nós já fazemos, agora não podemos fazer mais nada. Não sei se você já viu ou ouviu situação dessa, mas eles não podem fazer promessa porque eles têm um limite. Agora Deus é diferente. Deus, antes de se manifestar, Deus quebra na raiz e diz, eu estou te acrescentando os teus anos de vida. E Ele pode fazer isso porque Ele é Deus, que pode prometer, porque Ele pode cumprir. E na vida de Abraão, graças a Deus, que foi Deus quem fez a promessa.
Por quê? Porque se você puxar o currículo desse homem, só Deus poderia ter feito essa promessa. Deus, quando chama Abraão, Deus faz a ele algumas promessas, mas eu quero enfatizar duas. Deus chama Abraão e diz assim: ô Abraão, eu vou te dar uma terra. Essa terra não vai ser terra de descanso, nem para fazer área de lazer, não. Eu vou te dar uma terra porque eu vou fazer a tua semente crescer e se tornar poderosa. A tua semente se tornará uma nação. Agora vem comigo. Deus promete para ele uma terra para pôr um povo. Deus está dizendo: eu vou te dar uma escritura lavrada do céu, porque quando a tua semente crescer, eu não vou deixar eles perdidos a ermo, porque eu vou fazer a tua geração se tornar uma nação poderosa. Só Deus poderia ter feito essa promessa. Por quê? Porque se você for lá no capítulo 12 do livro de Gênesis, a Bíblia vai dizer que Abraão tem 75 anos quando Deus chama ele. O obreiro com 75 anos não está pensando em mudar de casa. O obreiro com 75 anos não está pensando em sair de perto da família. O obreiro com 75 anos não está pensando em ser pai. O obreiro com 75 anos, eu quero crer que não está projetando muita coisa para o futuro. E detalhe, além de Deus falar para ele: eu vou te dar um filho, no capítulo 11, verso 30, a Bíblia diz que ele é casado com uma mulher estéril. Só Deus poderia ter feito essa promessa. Deus está falando para um homem já senhor, marido de uma mulher estéril, dizendo: eu vou te dar um filho. Só que Deus não perguntou se ele queria ou não. Deus não perguntou se a mulher dele poderia gerar ou não. Deus chega chegando. Deus chega na tenda de Abraão e diz assim: ó, sai da casa do teu pai, do meio da tua parentela, e vem comigo para uma terra que eu vou te mostrar. Aonde fica a terra? Vem comigo que eu vou te mostrar. O que tem na terra? Vem comigo que eu vou te mostrar. Para que banda que é a terra? Caminha comigo que eu vou te mostrar. Não tinha GPS, não tinha Waze, não tinha Google Maps, mas tinha a voz de Deus dizendo: vem comigo que eu vou te mostrar. Esse homem sai da casa do pai e ele começa a caminhar. E ele começa a caminhar com Deus. E a Bíblia diz que no capítulo 12, ele sai da tenda e ele leva alguém. Ele leva Ló. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Já que é para consertar o altar, eu preciso dar uma pincelada nisso aqui. Deus não quis Ló com Abraão. A pergunta é: por quê, pastor? Não sei. Só sei que Deus não quis. E por que Deus não quis? Também não sei. Detalhe: Ló começou a ser abençoado só de andar com Abraão. Porque o ditado é claro: tu me diga com quem tu andas, que eu te digo quem tu és. É que nem, se você andar com fofoqueiro, tu pode não ser fofoqueiro, mas tu vai aprender a fofocar. Se você andar com murmurador, tu pode não ser murmurador, mas vai aprender a murmurar. Senta do lado de quem não para beber água, que tu vai ver se não te dá sede. Senta do lado de quem fica navegando em rede social, que tu vai querer navegar. Mas senta do lado de quem tem um glória para dar, que ó. Não, se eu fosse você, eu dava um glória melhor do que esse que você deu. Ô glória, me diga com quem tu andas, que eu te digo quem tu és. Ló andando com Abraão, as bênçãos de Deus na vida de Abraão começou a respingar em Ló. Porque a unção pega, viu, irmão? A unção pega. Se você sentar do lado de quem conversa, tu vai querer conversar. Se você sentar do lado de quem se distrai, vai te distrair. Mas eu não sei, acontece isso, eu tenho certeza. Não tem aqueles dias que você vai para a igreja e você diz assim: Senhor, eu estou indo para a tua casa, mas pela tua misericórdia, me ajuda. Porque eu estou tão cansado que se o Senhor não der um culto alegre, é perigoso eu dormir no culto. Deus está falando. Deixa eu te dar uma notícia: quando você chegar na igreja assim, eu vou te dar uma receita. Procura 2 irmãos canela de fogo, pede licença e senta no meio. Ó. Prepare um glória. Tu vai tomar um aleluia da direita, um glória da esquerda, a glória e aleluia vai pegar de... Ó. Eu estou alegre aqui, irmãos. Mas vamos para frente por causa do horário. O texto vai dizer que Deus não quis. E Deus criou uma situação. A Bíblia diz que os pastores de Ló começaram a discutir com Abraão. Não vou perder tempo nisso aqui, porque o horário não permite. Aí o texto vai dizer que Abraão chama Ló e diz assim: olha, escolhe para onde tu quer ir. Se tu subir, eu desço. Tu descer, eu subo. Se tu for para o norte, eu vou para o sul. Se tu for para o sul, eu vou para o norte. Só sei de uma coisa: para onde tu for, eu vou contrário. Ele perdeu a oportunidade de ser mais abençoado. E a Bíblia não vai dizer, mas ela me dá liberdade para pensar. Por que Deus não quis Ló com Abraão? Eu acredito em 2 coisas, irmão. Primeiro, que Ló foi egoísta. Ló perdeu a oportunidade de ser mais abençoado do que ele já era. Ele só foi abençoado porque andou com o tio, mas não respeitou o tio. Ele poderia ter dito: não, tio, escolhe o senhor o lugar que o senhor quer ir. Eu só tenho uma coisa: eu vou dobrar o joelho no teu pé, tu coloca a mão na minha cabeça, me abençoe e me despede. Para onde tu me mandar, eu vou. Ele ia prosperar. Mas não, ele olhou para as planícies de Sodoma e Gomorra. Ele foi por vista.
Ele olhou que tinha pastos verdejantes e árvores frondosas. Ele falou, é para lá que eu vou. E teu tio que está velho? Meu tio que se vire, eu vou para lá, meu tio que se ache. Então, uma das coisas que Deus não quis Ló com Abraão, porque Ló foi egoísta. E segundo, andou por vista. E Deus chamou Abraão para andar por fé. E quem anda por fé não combina com quem anda por vista. Quem anda por vista diz assim, hoje eu não vou no culto. Por quê? Com uma chuva dessa não vai ninguém. Quebrou a cara. Olha a igreja como é que está aí, ó. Herbert, a Bíblia diz que Ló levanta o acampamento e sai. Quando ele se distancia de Abraão, Abraão levanta também. Deus chega. Você está onde? Você está indo aonde, Abraão? Eu estou procurando a terra que tu me prometeu. Ah, não, a terra é aqui. Não, mas aqui não tem nada, mas é aqui. Aqui é deserto, mas é aqui. Eu tenho gado e não tem água, mas é aqui. Não tem pasto, mas é aqui. Mas o meu sobrinho foi para um lugar melhor. A promessa está com ele ou está contigo? Não, o Senhor prometeu, foi para mim. Então, se a promessa está contigo, Abraão, desce a enxada na terra que eu vou fazer brotar água nesse teu deserto. Eita Jesus. Mas vamos rápido. Irmãos, levou mais de 600 anos de Ur dos Caldeus até chegar na terra prometida. Eu tenho 50 minutos para fazer essa viagem com os irmãos. Nós vamos chegar lá. Deus tira Abraão. Para Abraão Deus dá Isaac. Para Isaac Deus dá Jacó. Para Jacó dá 12 filhos. Dentre os 12 dá José, que é vendido pelos irmãos e desce no Egito como escravo. Mas Deus tira ele de baixo, coloca ele por cima. Deus tira ele de baixo, coloca ele por cima. Deus tira ele de... Levanta a mão. Segura no alto e prepare um glória. O que é teu, não tem invejoso que vai tomar o que Deus falou que é teu. Se torna governador, começa a administrar a terra, quem está com a bênção é ele, e a terra começa a prosperar. A Bíblia diz que depois que chega a fome em toda a terra, os irmãos dele descem para comprar alimento, ele olha para os irmãos e diz, meus irmãos. Se revela aos seus irmãos, o texto vai dizer que ele manda buscar toda a sua família. Ele falou, vai lá e busca o pai. A terra está passando por uma necessidade, mas venha para cá, manda o pai vir aqui, que nós vamos cuidar de vocês. A Bíblia diz assim, e 70 almas descem ao Egito. Tem tradução que diz assim, 66 almas. A pergunta é, são 66 ou são 70? Depende da tua visão. Se a tua visão for terrena, são 66. Se a sua visão for do céu, são 70. E eu vou te explicar. Por quê? Porque se você for olhar na matemática humana, quando Jacó desce para o Egito, ele desce com 66 pessoas mesmo. Quando ele chega no Egito, ele reencontra José, 67. José já está casado, 68. E agora é pai de 2 meninos, 70. Mas Deus, quando vai contabilizar, Deus não contabiliza José como se ele estivesse no Egito. Por quê? Porque para Deus ele estava no Egito, mas não era do Egito. Estava no Egito. Eu estou sentindo uma graça aqui, irmãos. Estava no Egito, mas não era do Egito. Eu vou traduzir para tu dar um glória. Está na biqueira, mas não é da biqueira. Vai para a balada, mas não são da balada. Segura no alto que a profecia está nessa casa. Deus vai no boteco, na biqueira, na noitada, na balada. Deus vai arrancar de lá, dar um banho de sangue e colocar do teu lado para dar glória com você. Quem tem glória, dá glória. Quem tem aleluia, dá aleluia. Porque a bênção da salvação vai alcançar a casa de alguém hoje aqui. Mas vamos para frente por causa do horário. Oh, glória. Chega no Egito, Faraó começa a oprimir o povo crescer. 400 anos. Você conhece o texto, irmão? Quantos anos? Quantos anos? Meu Deus, que moleza, irmão. Parece que foram os irmãos que andou 5 horas para chegar aqui. Quantos anos? Chegaram. 400 anos. De 70 crentes passa-se de 2 milhões. Faraó bate, o povo cresce. Faraó aperta, o povo cresce. Faraó oprime, o povo cresce. Faraó sujiga, o povo cresce. Porque Faraó não sabia que crente é igual clara de ovo e massa de pão. Quanto mais bate, se ele está pensando que é nessas pancadas que tu vai tombar, Deus está falando, é nessas pancadas que eu vou fazer você crescer. Oh, glórias a Jesus. Mas o texto vai dizer
que depois de 400 anos são mais de 2 milhões. Há quem diga que chega a 2,5 milhões. Eu não sei, mas vamos fazer uma matemática rápida aqui? Quando Deus quebra o coração de Faraó, que Faraó abre os portões do Egito, a Bíblia diz que saem 600 mil homens de pé. Homem, para ser chamado homem, tinha que ter no mínimo 30 anos, ser casado e pai de um filho homem. Então vamos lá, 600 mil homens, 600 mil mulheres, 600 mil meninos. 6, 12, 18. No mínimo, 1.800.000 pessoas. Aí a Bíblia diz assim, tirando os velhos. E isso se cada casal tivesse um filho. Que pega na genealogia lá, tinha casal que não sabia de brincar de fazer um filho só, não. Acredita-se que passa de 2 milhões a 2,5 milhões. Você sabe o que é isso, irmão? Eu vou tentar te explicar. Enfileirado, um atrás do outro. É uma fila de 150 quilômetros de comprimento. É como da entrada da rodovia dos Bandeirantes até a rotatória chegando na cidade de Limeira. É uma fila que não acaba mais, um enfileirado, cabecinha atrás da outra. Lembra, eu vou falar da minha época, meu irmão, não sou tão velho, mas tem uma turma aqui que vai entender o que eu vou dizer. Lembra quando a gente ia para a escola que o lanche era gostoso, que a gente queria invadir e comer tudo? As tias falavam, só vai comer quando fizer fila e mãozinha no ombrinho do amiguinho. Que agonia, irmão. Não é verdade? E elas, para pirraçar, pastor, elas olhavam no olho e diziam assim, o horário já está dando, vai acabar o intervalo, vocês não comem. Tinha que entrar na fila, cabecinha atrás de cabecinha, mãozinha no ombrinho do amiguinho. 2.500.000 pessoas, enfileirado, com a mão no ombro do amigo, 150 quilômetros de comprimento a fila. Moisés era o primeiro. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe o nome do último? Nem eu. Porque o importante não é ter nome nem posição. O importante é fazer parte do povo e entrar na terra prometida. O senhor sabe, varão, tem gente que briga por posição, tem gente que briga por postura, briga por cadeira, tem gente que não tem paz para dar paz por irmão porque cobiça o que é dos outros. Mas eu quero te dar uma notícia, melhor do que posição, cadeira é ter o nome escrito no livro da vida. Eu mesmo doendo, eu dava um glória melhor do que esse que você deu. Porque o que eu estou falando aqui não é nada de diferente, viu, irmão? Igreja só muda de endereço, mas é a mesma coisa. Você já percebeu que as maiores disputas no reino é por cargo que estão ocupados? Você já viu alguém brigar para falar, não, deixa eu chegar cedo hoje que eu quero passar pano no chão da igreja? Já viu alguém brigar por isso? Já viu alguém dizer, se alguém não deixar eu lavar o banheiro, essa semana vai arrumar briga comigo? Você já viu? Mas tem gente que não se tolera por causa de cargo. Está mais firmado no cargo do que no Calvário. Você quer saber se é da igreja? Tira ele do cargo. Aí você vai saber se ele está firme com Jesus ou está firme na posição. Fica no lugar que Deus te colocou, na posição que Deus te colocou. Quem mandou me convidar? Não é para colocar o altar em ordem? Então vamos começar colocando o altar em ordem. Mas vamos para frente, vamos para frente. Deus vai falar com Moisés lá nas pailagens do Sinai. Volta aqui, não conversa não. Deus vai falar com Moisés lá nas pailagens do Sinai. Moisés está tomando conta das ovelhas do sogro. E a Bíblia diz, pastor Carlos, que quando ele olhou, ele viu a sarça pegando fogo. Ele disse, mas que visão é essa? Que visão, irmão? Quando você vai estudar, deixa eu te fazer uma pergunta. O que é sarça? Você sabe? É um pedaço de arbusto insignificante. Ninguém nem sabe como que é a sarça. Só sabemos que é um pedaço de arbusto insignificante. É tão insignificante que antes do texto relatar que o fogo acendeu nela, nunca ninguém falou de sarça. A sarça só entra na história depois que o fogo acendeu. Porque tem gente que quer ser tanta coisa, mas se não tiver o fogo, não é nada. Por isso que o altar tem que estar consertado. Eu estou sentindo Deus aqui. Oh, glória. Mas vamos para frente. Por que ele disse que visão é essa? Porque segundo os comentaristas, era comum a sarça pegar fogo. O calor era tão grande do deserto, que vira e mexe pegando fogo. Mas por que aquela chamou a atenção? A Bíblia vai dizer, porque o fogo queimava e não consumia. Não, isso aí tem alguma coisa diferente. Eu vou ver que foguinho é esse aí. Quando ele chega perto do foguinho, a primeira coisa que ele tomou foi uma saraivada. Porque Deus falou, opa, o foguinho sou eu. Tira a sandália dos teus pés. Ô Moisés, você passou 40 anos no Egito andando num piso intocável. Tu está 40 no deserto onde ninguém quer andar. Mas fica tranquilo, lá eu não estou. Eu estou aqui.
Tira a sandália do teu... Sabe o que Deus estava falando? Eu vou parafrasear, viu, irmão? Não está no texto isso, mas isso aqui Deus... Veio aqui agora, eu vou mandar. Deus estava falando, rapaz, se descalça na minha presença, você está muito calçado, você está muito armado, porque tem crente que entra armado, irmão. Tem crente que entra armado. Ele entra para assistir, ele quer ver. Deixa eu ver se o pastor é tudo isso. Deixa eu ver se os cantores são tudo isso. Deixa eu ver se tudo isso é o culto. Você está calçado. Deus está dizendo, descalça o sapato e sinta o ambiente. Oh, glória. Sabe o que Deus estava falando para Moisés? Sinta o lugar. Eu vou fazer uma leitura no teu chassi pela sola do teu pé. Eita, mas nem Salomão teve essa revelação. Eu cheguei em casa um dia, fui pregar e cheguei com dor de cabeça. Eu falei para a Sheila, você me dá um comprimido? Ela me deu um comprimido. Eu tomei, deu 40 minutos, mas nem aliviou. Falei, filha, dá outro comprimido aí, que isso aí não fez nem nada. Ela falou, não, isso é cada 8 horas, você não tomou, não faz uma, mas não resolveu. Ela falou, então isso aí não é problema de enfermidade, não. Isso aí eu sei o que é. Dá o seu pé aqui. Não é meu pé? Dei o pé. Ela fez esses cursos que mexe com o pé, não sei como é que chama, e ela começou a massagear aqui, ó. Achei. A pessoa achou o quê? A sua dor vai sair. E não é que saiu mesmo, irmão. Mas vocês entendem disso? Falei, mas por que melhora desse jeito? Que aquela latejada fina e aguda e rápida, daqui a pouquinho... Olha aí. Foi aí mesmo. Falei, olha, tá ficando bom. Ela falou, porque cada parte da sola do nosso pé equivale a uma parte do nosso corpo. O seu aqui está canseira, estresse, fadiga, mas vai melhorar. Nota de rodapé para os irmãos. Hoje Deus pode visitar, através da sua esposa, os seus pés. Ô, Sheila, eu estou chegando, irmã. Ô, glória a Jesus. Deus falou, não, eu vou fazer uma leitura. Tira aí. Quando ele tirou, Deus falou, resumindo, irmão, por causa do horário, eu quero que você volte lá no Egito. Aí tem as provas de Deus, né? Mas não posso, pode, vou mostrar que eu estou contigo. O que você tem na mão? Uma vara, joga no chão. Jogou no chão, se transformou em uma serpente. Moisés foi correr de um lado, a serpente do outro. Deus diz, não, pega a vara. Não, é serpente. Não, é vara. Pega que eu vou devolver. Quando ele pega pela cauda, vara. Como é que está a tua mão? Normal, põe debaixo do braço. Tira debaixo do braço. Está leprosa, fica tranquilo que eu vou devolver tua mão. Coloca debaixo do braço, tira debaixo do braço. Como é que está a mão? Está sadia. Sinais que eu estou contigo. Só que Deus falou para Moisés, não fica preso nos sinais não, viu, Moisés? Porque no Egito também tem sinais. Eu vou te dar uma garantia melhor do que sinais. Porque tem crente que gosta de sinais. Estamos vivendo a geração do arrepio. Se o culto não arrepiar e ele não sentir o manto, Deus não está. Cuidado. Nem sempre onde tem barulho tem poder de Deus. Mas aonde tem poder de Deus tem barulho. Não, glórias a Jesus. Sinais que eu estou contigo, mas a garantia da minha palavra. Sabe qual foi a garantia que Deus deu? Para você saber que eu sou Deus e estou contigo, Moisés, quando você tirar o povo do Egito, tu vai me adorar aqui nesse monte. Sabe quanto tempo de distância, irmão? Em quilômetros são 300 quilômetros. É como da entrada da rodovia dos Bandeirantes até a rotatória chegando na cidade de Araraquara. Se tu não sabe, tu não tem noção da distância. Sabe o que Deus estava falando para Moisés? Faraó tem poder de vida ou de morte. Faraó, Moisés, vai ter dia que vai ficar endemoniado. E você vai pensar, esse homem vai mandar arrancar a espada e arrancar o meu pescoço. Mas ele não vai. Por quê? Sinal que eu te dou é isso aí, que lá também sabe fazer. Mas a garantia é a palavra. Quando tu pensar, ele vai me matar, lembra, Deus falou que eu vou adorar a ele com esse povo lá no monte. Nota de rodapé, não olha para a circunstância, olhe para a promessa que Deus te fez, irmão. Deixa eu parafrasear aqui. Deus, o Senhor me convenceu, eu vou lá. Só que tem uma coisa, chegando lá ele vai perguntar no nome de quem que eu fui. E eu fiquei lá 40 anos, segundo os estudiosos, tem mais de 1000 entidades adoradas no Egito naquela época. 1000. Moisés fala para Deus, no nome de quem que eu vou se lhe perguntar? Deus diz, quantos tem lá? 1000. Os principais, 10. Pois eu vou descer lá e quebrar os 10. Eu não vou nem falar com os outros 950. Eu vou falar com os 10. 990. Eu vou falar com os 10. Perceba que Deus só mandou 10 pragas, porque eram os 10 mais venerados, eram os 10 deuses. Um deles se chamava Tifã. Segundo os estudiosos, Tifã, segundo eles, protegia o Egito contra a praga de piolho. Deus falou para Moisés, eu vou mandar tanto piolho, mas tanto piolho, que até a estátua de Tifã vai ficar piolenta. Porque Deus, quando quer, ele desce no território do inimigo para mostrar que é Deus. Eita!
Não, eu dava um glória por esta palavra. E você vai melhorar o glória agora, porque Deus acabou de me falar. Enquanto você me adora aqui, eu desço no território do inimigo para guerrear por você lá. Você crê nesta palavra? Oh, glórias a Jesus. Alava chora, alamamai. Oh, glórias a Deus. Mas vamos para frente. Você quer saber o meu nome? Se ele perguntar o meu nome, diga que o eu sou te mandou. Só isso? Só eu sou? Você achou pouco? Se perguntar o nome, é eu sou. Se perguntar nome com sobrenome, é eu sou o que sou. Isso é Deus, irmão. Com um pedaço de vara. Com um pedaço de... Ele volta no Egito e quebra os 10 principais deuses do Egito. Ele volta no Egito e quebra o coração de Faraó. Com um pedaço de vara, os portões são abertos. Com um pedaço de vara, mais de 2 milhões de pessoas saem. Se você ler o texto, dá a entender que foi minutos para chegar lá. Mas a história vai dizer que foram 6 dias, 6 noites até chegar diante do Mar Vermelho. Com um pedaço de vara, caminham até diante do Mar Vermelho. Com um pedaço de vara, chegam diante do Mar Vermelho. Com um pedaço de vara, tem mar na frente, montanhas do lado, o faraó babando atrás e não tem o que fazer. E Moisés começa a falar, Senhor, eu faço o quê? E o povo dizendo, tirou nós de lá por quê? Se um crente murmurador dá trabalho, e 2,5 milhões murmurando, irmão. E o povo não estava errado, não, porque o povo dizia o seguinte, porque se fosse para morrer, pelo menos lá tem sepultura, aqui nós vamos ficar a céu aberto. E Moisés falando, Senhor, e agora? Senhor, e agora? Senhor, e agora? A história diz que levou 24 horas para Deus vir falar com Moisés. Só que detalhe, Deus veio na contramão, porque Moisés está esperando uma resposta. Talvez se fosse nós estávamos, Senhor, e agora? Nós estávamos esperando Deus descer e dizer assim, faça assim, vai por aqui, faça tal plano, vai dar certo. Não, Moisés está esperando Deus com uma resposta, Deus chega em Moisés e diz, por que clamas a mim? Não, o senhor não está me perguntando isso uma hora dessa, Senhor. Eu estou clamando porque o povo quer me linchar. O povo quer me linchar. O senhor está perguntando que quando eu te chamei, você tinha o que na mão? A vara. Continua com o quê? Com a vara. Então usa a vara. E eu faço o quê? Toca nas águas. Que cena! Eu acredito porque está na Bíblia. A Bíblia diz que quando ele toca com a vara nas águas, o texto diz que com o sopro da narina de Deus. Ó! Você vai dar esse glória amarelo aí, é? Aleluia! Irmãos, esses dias eu estava lendo um comentário de um escritor. Há quem diga, né, que o povo levou 24 horas para atravessar o mar. Aí foram fazer uma conta, porque a razão humana quer calcular tudo. Aí um comentarista disse que, segundo os estudiosos, se levou 24 horas para 2.500.000 pessoas atravessar, Deus teve que abrir, no mínimo, 6 quilômetros de largura o mar. Porque se Deus abre um corredor, estão atravessando até agora. Diz o texto que com o sopro da... Você entende isso, irmão? Você entende? Nem eu. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Deus me levou para pregar nos Estados Unidos. Aí quando eu estou voltando para o Brasil, que eu saí da cidade onde eu fui para chegar em Miami, eu estou no carro do pastor, vou falar um palavreado interiorano, irmão. O carro intergaláctico. O asfalto... Quem vai lá sabe o que eu estou falando. O asfalto impecável. Quem gosta de carro não sabe se olha para a rodovia ou se olha para o painel do carro. Estamos atravessando uma ponte em cima de um braço do mar. 7 quilômetros de ponte. A cena linda, paisagem, e o carro. Olha para fora, olha para dentro. Olha para fora, olha para dentro. Mas de repente o carro começou... Eu falei, o pneu do pastor está furado. Mas é até chato eu falar que um pneu de um carro desse fura. A pessoa fala, pastor, seu pneu furou. O meu é um Fusca e não fura, o seu é um desse fura. Eu fiquei sem graça, Engraçado que eu falei de Fusca, só a irmã lá da terceira idade que bateu palma. O que vocês têm contra a Fusca, irmão? Mas vamos para frente. Aí, mas balançando, eu não aguentei. Falei, pastor, desculpa da pergunta, é impressão minha ou o pneu do senhor está furado? Ele falou, não, é porque está ventando bastante, pastor, a ponte está balançando. O sangue de Jesus tem poder. A ponte balançando desse jeito, pastor? Sim. Pastor, não, nós vamos chegar lá, fique em paz. É a engenharia da América, pastor. Se a engenharia da América fosse igual do Brasil, nos tufão não ficava pedra sobre pedra. Meu Deus, mas balança demais, balança.
É porque o senhor não viu o último tufão que enfrentamos aqui. O olho do furacão chegou vento de 180 quilômetros por hora. Ele disse, nós atravessamos essa ponte e vamos para a próxima cidade que nós vamos sair ali na frente. A gente olhava de lá, pastor, para cá, a cauda do furacão pegava na ponta da ponte que ficou para trás, balançava que nem uma folha de papel. Eu falei, pastor, não consigo nem calcular o que é um vento de 180 quilômetros por hora. Ele diz, um vento de 180 quilômetros, meu querido, arrancou árvore com raiz e tudo, levou carro, levou casa. Tem gente que ainda não achou o carro, acham que foi jogado para dentro da água. Ele disse, isso é um vento de 180 quilômetros por hora. Aí eu pego a minha calculadora e vou fazer um cálculo aqui. Se um vento de 180 quilômetros por hora arrancou casa com alicerce e não devolveu, levou árvore com raiz e não deixou endereço, e levou tudo e não deixou para onde levou, a pergunta é, qual foi a velocidade do vento que Deus soprou com o nariz para rasgar o mar, secar a terra, segura o glória e prepara o melhor? E não voou um crente. Não, prepara um glória melhor, porque vento que Deus manda não arranca o que está do lugar. Vento de Deus pega o que está fora do lugar e coloca no lugar. Deus vai colocar o que está fora do lugar no lugar. Você pode dar um glória melhor do que esse? Está soprando? É Deus dizendo, eu estou no controle. O que está fora do lugar eu vou colocar no lugar. Alabachou. Só. Povo passa. Faraó, irmão, não quis nem saber quem abriu o caminho. Faraó estava tão cego que Faraó coloca todo mundo para dentro do mar e vamos para dentro. O que me chama a atenção é que a Bíblia diz que Deus soltou as rodas do carro de Faraó no meio do mar. Você entende isso, irmão? Pega o texto quando tu chegar na tua casa. Deus soltou as rodas dos carros de Faraó. O céu tem chave de roda. Quando chega do lado de lá, Moisés olhou, Deus disse, toca de novo. Tocou, o mar. Miriam disse, eu posso cantar um hino? Oh. Eu quero cantar um hino. Eu não sei o ritmo, mas eu sei a letra e o instrumento. Ela pega o pandeiro e começa a cantar. Bem-aventurado não. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor afogou Faraó e os seus carros no meio do mar, porque só o Senhor é Deus. Eu vou profetizar, tua casa está de pé porque só o Senhor é Deus. Você está aqui porque só o Senhor é Deus. Prepare um glória melhor. Hoje o gigante cai na tua casa porque só o Senhor é Deus. Quando chega, volta aqui por causa do horário. Quando chega do lado de lá, num determinado momento, Deus chama Moisés para subir no Monte Nebo. Deus me deu a oportunidade 2 vezes de pisar no Monte Nebo. Quando você chega lá, se alguém aqui já foi, sabe o que eu vou dizer. Irmãos, é uma coisa que a foto não dá para ter noção. Uma máquina fotográfica não dá noção. Pode ser melhor. Tu pode assistir a cena nesse telão aqui, ó. A mente não alcança o que é ao vivo. Tu sobe no alto de um monte, o guia, quando é a primeira vez, tudo é novidade. Quando você vai a segunda, você já sabe o que está acontecendo. O guia te pega, te leva no alto do monte, aí ele diz assim, irmãos, os olhos chegam a embaralhar a imensidão do deserto. Aí ele diz assim, vocês estão vendo como no fundo do horizonte uma fumaça escura? Todo mundo está vendo. Como uma fumaça. Ali é Jericó. Vocês estão vendo no meio da areia que parece um fio de cabelo jogado no meio de uma casa que tem um piso branco? Sabe quando você olha para o piso claro como esse, você vê um fio de cabelo? Irmão, é literalmente isso, a cena é essa. Parece um fio de cabelo que corta todo o deserto. Estão vendo? Estamos vendo. É o Rio Jordão. Ele disse, do Jordão para lá, vocês vão estar em Jerusalém, em Israel. Do Jordão para cá é a Jordânia. O Jordão faz a divisa dos 2 países. Jordão para lá, Israel. Jordão para cá, Jordânia. Ele diz, daqui 3 dias vocês chegam em Jericó. Que cena. Foi lá que Deus levou Moisés. Moisés olhou, você está vendo, Moisés?
A terra que eu prometi para Abraão, confirmei para Isaac e comecei a cumprir na vida de Jacó? Estou vendo. É a terra que eu prometi. Moisés disse, a terra que nós vamos entrar? Não, nós é muita gente. Você não entra, não. Moisés disse, por quê? Porque quando eu falei para tu falar com a rocha, tu desobedeceu e bateu na rocha. Eu não mandei tu bater, eu mandei tu falar. Moisés foi tentar advogar para si próprio. Moisés disse, não, mas eu tenho uma defesa. A culpa não foi minha. Eu até lembro que o Senhor mandou falar com a rocha, mas o teu povo me irritou tanto aquele dia, que quando eu fui ver, eu perdi a cabeça, por causa do teu povo. E por causa do teu povo, em vez de eu falar com a rocha, eu mandei o cajado na rocha. Deus disse, então, por causa do meu povo, tu não entra na terra. Fazer uma reunião de obreiro rapidinho aqui, fechar a cortina aqui, só um minutinho. Pastor, se nós não vigiarmos, nós enchemos o céu e não entramos no céu, por causa do povo. Parece brincadeira, né, irmãos? E aí tem gente que quando a palavra vem meio ardida, aí aqueles coach de internet, que só prega chave, vitória, toma posse, profetiza, aí vem uma palavra rasgando, alguém diz assim, não, Deus não fala desse jeito, é o homem que quer falar. Não fala? Moisés não mandou currículo, não se ofereceu, foi Deus que foi buscar, e Deus disse assim, não vai entrar, chega. Bom, o Senhor já me convenceu, mas quem é que vai colocar o teu povo lá dentro? Josué. Mas Josué não está comigo. Josué gostava de estar em 2 lugares. Ou na barra do vestido de Moisés, ou dentro da tenda. Como Deus chamou Moisés aquele dia para subir sozinho, Josué está na tenda. Moisés disse, mas Josué não sabe, posso descer para avisar? Não. E quem vai avisar? Eu. Sei a cor da lona da tenda dele. Irmão, não precisa vir de terno reluzente para o pastor te enxergar. O que é teu, Deus manda te buscar na porta da tua casa lá. Vitória que Deus prometeu para você, ninguém vai segurar. O que é teu, vai chegar na tua mão. Morreu. Irmão, eu não sei o que Josué estava fazendo dentro da tenda, mas eu deduzo. Quem sabe Josué estava assim. O que Moisés vai descer dizendo? Quais as ordens de Deus? O que Deus falou dessa vez? O que nós vamos ter que fazer? Qual que é a próxima ordenança? Qual que é o próximo passo? Ele esperando Moisés chegar a Deus. Já parou? Não tocou campainha, não bateu palma, não pediu licença. Quando ele foi ver, Deus já estava lá dentro da tenda. Disse, Moisés, meu servo, é morto. Como é que é? Se levanta. Se levanta e se prepara para colocar esse povo do lado de lá do Jordão. Por quê? Porque como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Moisés morreu. E a vara? Guardei também. Por quê? Para você não pegar emprestado. Ele eu usei na vara, você é na espada. Ministério é ministério. Ninguém é papagaio de congresso aqui, meu irmão. Não queira ficar imitando mistério de ninguém, não. O que é teu, o que é dele, o que é meu, e deixa Deus ser glorificado. Para cada um, Deus dá uma porção. Não é pregador de internet que fica imitando ninguém, não. A porção tua é tua. Essa porção que Deus te deu, vai com a ferramenta que Deus te deu. Josué sai na tenda e diz, santificai-vos hoje. Você se assustou? Está distraído aí. Por quê? Porque amanhã haverá maravilha no meio de vós. Me ajuda aqui, irmão. Para ter maravilhas amanhã tem que ter santidade. Santidade. Aperta o cinto aí. É rapidinho. Eu quero voltar aqui, Jesus. Parece que as coisas mudaram nesses últimos dias, né, irmãos? Eu tenho 47 anos de vida. Não sei se eu sou velho, se eu sou novo, mas eu vi muita coisa. Eu nasci na igreja. Eu vi Jesus curar um homem através de um abraço do pregador daquela noite. O homem estava pura ferida, meloso, não sei se pomado ou algum líquido. Aonde ele sentou ficou uma lacuna. Eu nunca mais vou me esquecer dessa cena. Eu tinha uns 8 anos. Foi no Brasil para Cristo, saudoso pastor Manuel de Melo, fundador do Brasil para Cristo. Eu me lembro como se fosse hoje a mensagem, a fé que remove montanhas. Ele pregando, arrancou o terno, colocou do lado, desceu, abraçou, orelha com orelha, rosto com rosto, peito com peito, se lambuzou, soltou, voltou, pegou o lenço, se limpou e continuou a pregar. Com 30 dias saiu na rádio, que eles tinham um programa na rádio. Jesus curou um leproso através do abraço do servo de Deus. A pergunta é, Deus mudou, irmãos? E por que não acontece mais essas coisas? Seguro glória, é rapidinho. Por que não acontece?
O canceroso tinha que entrar nos nossos cultos e ser curado. O leproso tinha que entrar e ser curado. O enfermo tinha que entrar e sair da quição. E se Deus não quiser, é outra coisa. Mas se Deus quiser, por que não acontece mais? Eu vou te falar. Porque está faltando santidade. É para consertar o altar. Não tem mais nem batismo com o Espírito Santo, irmãos. Parece que tem que vir um pregador de fora para poder ser batizado. Eu vou dar uma notícia: Jesus batiza em culto no lar. Jesus batiza em culto ao ar livre. Jesus batiza na noite da oração. Deus não mudou. Quem mudou fomos nós. Nós mudamos. Eu vou abrir um parênteses aqui, com todo respeito, viu, pastor? Por favor. Não estou doutrinando ninguém. Eu vim aqui falar uma experiência que Deus deu para nós lá em Catanduva. Lá. Novembro agora vão fazer 12 anos que nós chegamos naquela cidade. Mas com 1 ano e meio que nós estávamos lá, irmão. Pouquinha gente. Quando eu estou no final, dando os avisos, no meio do culto, Deus falou no meu coração, pastor Anderson: coloque essa igreja essa semana num propósito. Aí eu pensei, falei: Senhor, o quê? Orar de madrugada, vir na igreja, uma campanha de oração, o quê? E cessou. Quando eu estou dando os avisos, que eu falei: fica de pé, vamos orar. Que nós começamos a orar, o Espírito de Deus falou comigo: fala para a igreja essa semana não ligar aparelho de TV, consagrar a vida para mim descer nessa casa. Eu falei: não, isso aí não, Jesus, isso aí não. Mas por quê, pastor? Eu vou falar o que eu pensei de verdade, irmãos. Deus está aqui. Falei: Senhor, nós chegamos com o ministério agora. Se começar com essas coisas, já não tem gente, o povo vai embora. O povo vai embora e vai deixar eu só aqui. Fala: meu Deus, que igreja é essa? Olha que conversa. Não, não vou não, Senhor. Dei a bênção apostólica, mas o coração sangrando. Chegou dentro do carro, eu falei para a Sheila: Deus mandou colocar a igreja num propósito essa semana. Ela falou: que propósito? Aí eu expliquei para ela o que eu falei para os irmãos agora. Ela falou: e por que você não fez? Aí eu falei para ela: o que o povo vai pensar? Tomei um jab, irmão. Ela falou: o povo é o povo. É melhor o povo pensar mal do que você ficar sem Deus. Desculpa, irmã. Ó, receba. Passei uma agonia aquela semana. Domingo seguinte, eu já queria começar o culto com a bênção apostólica, já para entrar no propósito. No final, eu falei assim para os irmãos, nós ainda com cadeirinha de plástico. Eu falei para os irmãos, a semana passada Deus mandou entrar num propósito, eu desobedeci a voz de Deus, não tive coragem, mas hoje eu vou fazer. Nós vamos ficar essa semana sem ligar o aparelho de TV. Porque é pecado, pastor? Não, não é porque é pecado, é porque toma teu tempo. Em vez de tomar teu tempo, vamos ficar com uma vida de consagração e oração, porque Deus vai fazer alguma coisa nessa casa. Eu falei: não precisa ficar de pé para mostrar para mim, porque eu não vou estar lá para te fiscalizar. Mas se você ficar na igreja diante do altar, cumpra. E se você não ficar, você tem o meu respeito do mesmo jeito. Eu pensei, eu e minha mulher, eu sei que fica. Os meninos é capaz da mulher ter que puxar, porque não vai ter nem Chaves, nem Discovery Kids essa semana. Aí eu falei: quem quiser fica de pé. Eu abaixei a cabeça, pastor Carlos. Escutei estralar de joelho, de perna, e o empurrar das cadeiras. Quando eu ergui, 100% da igreja. Aí eu fiquei valente. Opa, Deus está comigo. Não tem TV. E não tinha mesmo. Mas hoje é 7 horas, não tem nem culto. Nós vamos fazer o quê? Vamos fazer um culto doméstico? Pronto, a tua mãe canta 2 hinos, a Sara lê um texto, você ora e eu abençoo a minha casa. Na minha casa foi assim: quinta-feira entrou um casal e uma senhora na igreja. A igreja desse tamanho, entraram, sentaram no cantinho. Percebi que era visitante. A moça me mandou um bilhete desse tamanho aqui, ó, literalmente. E estava escrito assim: pastor, eu vim nessa noite receber uma oração. Eu não sou evangélica, mas amanhã, às 6 da manhã, eu me interno no hospital. Eu estou com os 2 seios inchados e tomados de caroço. E um dos meus seios estão vazando. Ela escreveu com essas palavras. Eu não tive coragem de ler para não expor a moça. Ela colocou assim: os meus 2 seios estão vermelhos, inflamados, e um vazando, e os 2 tomados de caroço. Amanhã, 6 horas, eu entro no hospital para fazer coletagem para ir para a biópsia. Mas o médico disse que não é um bom sinal. Só vai ter confirmação para começar um tratamento. Por favor, ore por mim. Colocou uma interrogação. Irmãos, eu senti uma graça. Senti uma graça. Eu falei: quem que é a irmã fulana? Ela ficou de pé. Eu falei: irmãos, amanhã ela vai se internar para fazer um exame. Ela veio na igreja pedir oração. Vem cá. Quando ela veio na frente, eu vi o azeite da unção. Deus falou comigo: porque a minha casa me obedeceu,
Pega o azeite e passa na testa dela, que eu vou mostrar que eu estou neste lugar. Alabaxori calamanai. Quer ver milagre de Deus amanhã? Tem que ter santidade hoje. Oh, Jesus. Puxa vida. Isso foi quinta, pastor Herbert. Passou quinta, sexta, sábado, domingo. Domingo ela entra no culto com um envelope laranja. Ela mandou um bilhete do mesmo tamanho, mas menor. Ela disse assim: pastor, eu quero agradecer, porque sexta-feira segura o glória e prepara o melhor. Escute primeiro. Ela disse: 5 horas da manhã eu levantei e fui tomar banho para me internar às 6. Entrando no banheiro, quando eu tirei a minha roupa, que eu olhei pelo espelho, meus seios não estavam vermelhos. Eu olhei no seio, não estava vazando. Eu fiz o exame de toque e não tinha caroço. Eu chamei minha mãe. Falei: mãe, não está vermelho, não tem caroço e parou de vazar. Então eu não vou no médico, não. A mãe disse: não, você vai no médico sim, eles estão esperando. Fomos para o hospital, pastor. Quando eu entrei no centro cirúrgico para fazer a coletagem, quem veio fazer o exame olhou e disse: mas é para colher o quê aqui? Nódulo. Mas não tem nódulo. Não, se eu fosse você, eu dava um glória melhor do que esse que você deu. Oh, glórias a Jesus. Alabaxouri calamamai, alabaxerguimai. Se você crê, não é amanhã não, hoje, pelo poder da palavra, Deus faz um exame de crente aqui nesta noite. Receba renovo, receba cura, receba milagre da parte de Deus, pela palavra. Glória. Alabaxouri calamamai. Andesse, anemai, alabaxui. Olha, irmão, e eu não estou pregando contra a TV não, viu? Não vim aqui doutrinar ninguém. Eu estou falando de algo que aconteceu 11 anos atrás. Pregamos tanto que a TV é do diabo, que hoje ela está na mão do diabo mesmo. Porque hoje tem algo pior do que a TV. Está aqui, ó. Eu vou abrir outro parênteses aqui. Eu tenho uma prima minha que mora na cidade de Tambaú. Moça de Deus, profeta. Hoje a filhinha dela está com 12 anos. A filhinha dela era recém-nascida. Recém-nascida. Nós estávamos na casa dela, eu e minha esposa. Aí ela falando para mim: Zá do céu. Ela me chama de Zá, pela afinidade de ser primo. O meu marido sai para trabalhar, porque ela trabalha no turno da noite. E eu fui dar mamar para minha filha para pôr para dormir. Era umas 8 horas da noite, o marido sai às 6 para trabalhar. Ela disse: eu estou dando mamar. Quando eu olhei na mesa do centro da sala, meu celular acendeu uma luz. Eu olhei para o celular, a luz apagou. Ela disse: será que alguém vai ligar? Eu estou falando de uma época que não tinha WhatsApp. Antigamente era SMS, não é assim? Se falava por e-mail. Não tinha YouTube, não tinha essa variedade tanto de sites e redes sociais que temos na palma da mão. Ela disse: daqui a pouquinho acendeu de novo e apagou. Aí ela falou: senti um arrepio. Ela disse: na hora clamei pelo sangue. Falei, e ela dando mamar, não ficou com medo não, crente, profeta, mulher de Deus. Ela amamentando a criança, ela arrepiou. Ela falou: Senhor, o que está acontecendo? Me dá um sinal. Quando ela olhou para a tela do celular, foi se transformando um redemoinho bem pequenininho. E foi subindo, 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 ganhando uma proporção. E aquela fumaça escura que saiu do centro do celular se transformou em um cavalo grande no meio da sala dela, preto. E o cavalo fungava pelos narizes. Ela amamentando a criança, ela olhou para o cavalo e falou para Deus: Senhor, que cavalo é esse aí? O Espírito de Deus, Isaías falou comigo, vai chegar um dia que esse cavalo, através deste aparelho, vai arrancar muitos da minha presença. Não estamos vivendo isso, irmão? Só esse ano, em reunião de obreiro, eu vi 2 pastores de prateleira de cima ser excluídos do ministério por causa de adultério na palma da mão. Aí nós subimos no altar e queremos ver fogo. Subimos no altar e queremos ver milagre. Falamos uma coisa e vivemos outra. Quem mandou me convidar, irmãos? Oh, Jesus. Quer ter maravilhas amanhã? Tem que ter santidade. Josué sai da tenda, leva o povo, atravessa o Jordão, chega na terra, dá 6 voltas durante 6 dias. No 7º dia dá a 7ª volta, e ao cabo da 7ª volta do 7º dia, o texto diz que ele clamou, a muralha caiu. Ele clamou, a muralha caiu. Ele clamou. Oh, glória a Jesus.
Só que tem uma coisa, irmão. Quando você vai olhar esse texto numa narrativa isolada, dá a impressão que todos os inimigos de Israel foram destruídos. Para imaginar. Lê só esses versículos, não lê o contexto que tu vai ver. Estão lá, dão 7 voltas, grita, quando grita, Deus abre a boca da terra, a muralha cai e Deus diz, domina a terra. Se você parar aí, você vai falar, meu Deus, dominaram e mataram todo mundo lá dentro. Aí eu saio de Josué e vou em Juízes, e eu vou ver que não foi assim não. Teve inimigos que Deus destruiu, mas teve inimigos que Deus só fez eles vencer, mas nunca foram destruídos. A pergunta é, por quê? Senhor, por que o povo passou 400 anos no Egito sendo oprimido? 40 anos no deserto. E agora quando chega na terra que tu prometeu ao teu amigo ainda tem inimigo? Deus ia responder na íntegra, porque eu conheço o povo que eu tenho. Se estava comendo na mão de Deus 40 anos, dava trabalho, imagina na terra que mana leite e mel. Vai desviar todo mundo, irmão. Deus falou, eu vou deixar uma nação, uma ou outra como vara da correção. E quando eu chego nesse texto, eu vou encontrar quem é a nação. A ocasião da nação, os filisteus, que para mim foi o segundo maior inimigo de Israel. Os filisteus, para mim, meu ponto de vista, não é doutrina não. Para mim, os filisteus só perderam para o pecado. O maior inimigo de Israel foi o pecado. Você vai ver Israel perder guerra, e não pelo tamanho do inimigo, mas por causa do pecado. Agora, os filisteus eram uma pedra no sapato do povo de Israel. Por quê? Porque eles tinham uma estratégia para trabalhar, que você vai ver que hoje não mudou, é uma estratégia diabólica. Os filisteus não tocavam buzina e nem faziam alarme para falar que invadiu uma terra. Quando você vai ver os midianitas, os amonitas, os da montanhas de Seir, querendo invadir Judá, a Bíblia diz que Josafá, quando fica sabendo, Josafá ficou com medo. Por quê? Porque além dele olhar e ver que era uma grande multidão, eles chegaram dizendo, vamos entrar nessa terra, vamos destruir o que não interessa. O que interessa para nós vamos saquear. O que sobrar, nós vamos meter fogo e matar tudo que tem aí e acabar com tudo. Eles falavam o que iam fazer. Dava tempo do rei mandar fechar os portões, reforçar as muralhas e se armar para esperar o inimigo. Os filisteus, eles trabalhavam na forma da infiltração. E coisa terrível é essa tal de infiltração. Você já teve a experiência de passar no lugar e o lugar está oco? Opa! Tá. Que prejuízo. Às vezes tu quebra aqui e o problema não está aqui. O problema nasceu lá. Que veio, estourou aqui. Não adianta maquiar. Tu olha para o canto da parede e vê uma mancha escura. Tu diz, arranca aquela massa, bate uma massa nova, dá fundo, lixa, passa uma massa corrida, pinta agora, tá lindo. Daqui 15 dias, primeira chuva, fica preto de novo. Por quê? Porque tratou a casca. Deus está dizendo, o problema não está na casca, o problema está na raiz. Oh, Jesus. Se não buscar a raiz, não trata a casca. Você vai entender o que eu estou dizendo. É igual casa. Toda casa, eu acho que toda, né? Porque casa que não tem nem que seja um cantinho. Mas toda casa tem o quartinho chamado quartinho da bagunça. Parece que aqui não tem. Mas você quer ver que nós vamos cutucar e vai achar? De repente, ela fala, não, pastor, eu não tenho luxo para ter um quarto só de bagunça, não. Minha casa é pequena. Mas abre uma porta de um armário que está lá. Ó, Deus revelando. Ó, você vê que vai aparecendo. Toda casa tem. Volta aqui. É tanta bagunça que só você entende. Porque a bagunça é tua. Não é assim? Quando chega alguém em casa, que você guarda os brinquedos das crianças lá, primeira coisa que faz, fecha a porta do quartinho. Aí você fala para se você abrir a porta da... Aí, Deus falando. E não é feio, não, irmão. Toda casa tem. Não é? Ele é tão bagunçado que você fala para alguém, vai lá dentro buscar tal coisa para mim. A pessoa vai lá, olha de novo. Diz, não tem. Ó, não tem. Lógico que tem. Aí você vai lá na primeira e acha. A pessoa diz, meu Deus, que vergonha, eu não vi. É claro que você não viu. A bagunça não é a tua, a bagunça é dela. E ela entende a bagunça que é dela. É um quartinho tão bagunçado que para arrumar ele precisa de coragem. E coragem é o que falta para mexer naquilo lá. Fica atento que Deus está falando com você. Você fala, meu Deus, eu preciso tirar um dia de coragem para arrumar essa bagunça. Aí chega o dia. Você fala, hoje eu arrumo. Aí você abre as portas e começa a arrancar tudo que está lá dentro para fora, para tirar o pó e o que não usa jogar fora. E quanta coisa, irmão,
que a gente pega e diz assim, meu Deus, eu nem lembrava que eu tinha isso. Não é assim? Aí você vai, isso aqui tem que jogar fora. Quando chega a hora de guardar, você pega e diz, eu nem lembrava que eu tinha, nem estou usando, mas vai que um dia eu preciso. Aí é só, tudo igual, irmão. Crente só muda de endereço. Eu vou guardar num cantinho aqui. A pergunta é, por que que você guardou se você não usa mais? Porque tem alguma coisa naquilo ali que te chamou a atenção. Receba uma aplicação aí. É esse quartinho da tua alma que Deus está dizendo, me dá a chave que eu quero vasculhar. Porque se você mexer, vai ficar bagunça aí dentro ainda. Dá a chave para mim. Eu vou arrancar o pó. Eu vou arrancar o que não presta. Eu vou arrancar o que não usa. Oh, glórias a Jesus. Deus está dizendo para alguém, tem coisa guardado aí que nem era para estar guardado, mas está guardado. E vira e mexe, você dá uma mexida na bagunça. Mas Deus está dizendo, sozinho você não consegue, mas se você me dá a chave, eu vou entrar e vou mudar a tua cara hoje. Era assim que os filisteus trabalhavam. Como que eles trabalhavam? Casamentos mistos, alianças no comércio. Ele falava para os homens, entrem na terra e case com as mulheres. Ele falava para as mulheres, entrem na terra e case com os vossos homens. Quando eles diziam assim, vamos invadir o setor 70. Aqui não, feche as portas, reforce os muros, porque aqui eles não podem entrar. Eles diziam, nós não vamos entrar, nós já estamos dentro. E teve gente que nem viu nós entrar. Mas eu vim aqui como um homem de Deus, debaixo desta palavra, dizer, nesse setor... Deus está mandando eu liberar uma palavra, eu vou liberar. Hoje a casa dele caiu pelo caminho que ele quer infiltrar. Oração ao contrário, palavra de peso, e não é de gente de fora não, é do reino, que olha e diz, não, não quero, não vai, e vou tentar o contrário. Deus está dizendo, hoje a casa dele caiu. Se preparem para viver um tempo diferente. Oxa, Labanai, Alabaxuine, Récia, Nebai. Deus está falando nesta casa aqui. Oração de agoreiro, olho contrário de alguém que está de longe, só espiando. Só espiando. Deus está dizendo, enquanto ele espia, o céu trabalha nos bastidores. Chorica e alabaxorica lamamai. Eu renovo as tuas forças, eu levanto homens para te ajudar e digo, não temas, eu te escolhi para este tempo, diz o Senhor deste campo. Quem dá glória, quem pode dar um glória melhor do que esse? Ela canta, ela baixou e calamamai. Sui nebasha lava e ela conteneresha. Alabaxui. Alamanai alabaxou. Reuniões secretas. Que não foi convidado, mas o nome rola. Tranquilo, Deus vai descer numa mesa e vai desarticular Saul hoje. Eita, Jesus, me ajuda aqui, Jesus. Narai, show, nerécia. Alamamai, alabaxui, nebai. Alguém tentou, mas o céu disse não. Não, não. Eita, Jesus. Alguém disse assim, não vai passar disso. Não. Estão me esperando por um caminho. Deus foi lá e veio por outro caminho. Ele é dono do ouro, ele é dono da prata. E a chave dos cofres da terra estão na mão de Deus. Se prepare para um tempo, diz o Senhor, neste lugar. Ah, Jesus. Se coloque de pé. Outro dia eu volto para falar do pai de Sansão. Olha eu deixando um currículo aqui. Ah, Senhor está neste lugar. O Senhor está neste lugar. O Senhor está neste lugar. O Senhor está neste lugar. Pena que eu não sei cantar. Se eu soubesse cantar, eita, eu ia dar lugar agora. Porque músico bom tem, mas o cantor... Mas me desceu um corinho aqui. Corinho de quem tem a senha. Como é gostoso este lugar.
Este lugar é glória, como é gostoso este lugar. Vocês sabem? Aqui só tem vitória. Glória, 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 glória. Esse lugar é glória, como é gostoso esse lugar. Esse lugar é glória, como é gostoso esse lugar. Esse lugar é glória, 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 glória. Esse lugar é glória. Deus está aqui. Deus vai renovar crente hoje aqui. Não fica olhando para mim não, que eu não tenho nada para te dar. Mas quem está no trono está dizendo: hoje meu olho está neste lugar. Tem alguém aqui nesta noite que foi convidado por alguém, talvez não é crente ou está afastado? Tem alguém? Se houver, dá um sinal com a sua mão. Não vamos te constranger não, fica tranquilo, viu? Fica tranquilo. Se alguém perguntasse assim: tem alguém que está nos visitando aqui? Porque eu vou te dar uma nota de R$200. Até quem repetiu a visita ia falar que veio a primeira vez. O que eu estou falando aqui é melhor do que 100, 200, ouro, prata, bronze, é melhor do que isso. Só estou te perguntando, não vou te forçar, só quero saber. Tem alguém aqui no nosso meio que ainda não é crente? Dá um sinal com a sua mão. Ou tem alguém aqui no nosso meio que está afastado dos caminhos do Senhor? Se tiver, dá um sinal com a sua mão. Todo mundo aqui é crente? Todo mundo faz parte da igreja? Tudo certo? Deixa eu só te fazer uma pergunta aqui. Se Jesus voltar agora, você sobe? Você tem certeza da tua salvação? É com você que eu estou falando. O céu muda a rota nesta noite por causa de você. Por causa de você o céu está mudando. E você vai fazer, com todo respeito, me perdoa, viu, pastor? Você vai ficar com gracinha? Timidezinha? Você quer ficar timidez e a trombeta tocar, tu ficar? O céu está batendo na tua porta, dizendo: eu quero entrar na tua casa. Você vai ficar com graça agora? Não tem vergonha de outras coisas? Por que tem vergonha de falar que ainda não é? É para consertar o altar, irmão. Vocês que escolheram o subtema. A última vez eu faço a pergunta: tem alguém que não é crente? Tem alguém que está afastado e ainda não aceitou a Jesus? Não tem? Todos são? Então amém. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe a sua família. Que o céu prospere esses dois departamentos em nome de Jesus. Muito obrigado, Jesus, pela porção da tua palavra, que ela nunca venha faltar nesse setor. Obrigado por tudo quanto o Senhor nos orientou. Obrigado pelos adolescentes, obrigado pela juventude, obrigado por vossa liderança, pelo anjo que o Senhor colocou nesse setor, os obreiros que lutam com ele aqui. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado pelo privilégio de ser um porta-voz da tua palavra nesta noite. Fica conosco, em nome de Jesus. Quem crê e recebe diz amém.